E é normal que você negocie, ou seja, o cara não quer 80%, o cara quer 75%, o cara não quer 80%, quer 85%. E aí começa a negociação. E o cara pode ter uma boa ideia também, né? O cara pode ter uma boa ideia. Não é só o governo que pode ter uma boa ideia. Às vezes um cara apresenta uma sugestão numa medida provisória, num projeto de lei, melhor do que aquela que o governo apresentou. Então, aquilo é feito um acordo e aquilo é votado. E você precisa convencer a maioria. Foi o que aconteceu com muita persistência, muita habilidade, sabe, do nosso ministro da Fazenda, o companheiro Haddad, do nosso líder, Jacques Wagner, no Senado, do nosso líder na Câmara, José Guimarães, do nosso ministro Padilha da negociação, que é preciso ter paciência, conversar com quem você gosta, conversar com quem você não gosta, ouvir coisas boas, ouvir coisas ruins. E aí se dá negociação. Não é a política do dando que se recebe que todo mundo fala. A segunda coisa só que a gente tem que levar em conta é o seguinte, ou seja, um partido que ganha as eleições, ele precisa construir uma maioria para ele governar o Brasil. O que é uma maioria para governar? É para você ter tranquilidade de votar as coisas que o governo considera que são importantes para o país, para a sociedade brasileira. Você tem que ter uma maioria, porque senão você se mata. É importante lembrar que o PT tem 70 deputados de 513, sabe? Então, tem que conversar. Você pega a esquerda toda, você soma, dá 100 e poucos deputados. Ou seja, você precisa de, no mínimo, 257 para a maioria simples. Ou seja, então, isso só demonstra que você tem que negociar. E uma coisa equivocada também que a imprensa fala sempre, porque negociou com o Centrão, negociou com o Centrão. A gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. O Centrão ele se junta em função de determinadas coisas, mas habitualmente você negocia com o partido. Então, o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, é os republicanos, é o PP. Então, são com esses partidos que você negocia. Ou seja, seria importante que a gente não precisasse negociar. O governo fez uma medida provisória, está lá aprovada por unanimidade. Não é assim. Não é assim. Eu digo sempre o seguinte, o ideal seria que um partido elegesse todo mundo. Mesmo quando elegeu todo mundo, o Ulisses Guimarães tinha dificuldade de presidir a Constituinte e o Sarney muito mais dificuldade de presidir o Brasil. Então, o que é importante é o seguinte, seria importante que um partido só elegesse todo mundo, não é possível. Seria importante que os setores mais progressistas elegessem a maioria. Não aconteceu. Então, você não negocia com suplente. Você negocia com quem foi eleito, você negocia com quem tem mandato e, portanto, você tem que estar aberto a conversar. Então, nós temos que construir essa governabilidade e ela foi construída para votar a política tributária, porque não era uma coisa de interesse do Haddad, do Lula, era uma coisa de interesse do país. O país precisava de uma política tributária. Isso foi diferente? Essa coisa de todo mundo pensar o país, pensar o futuro, e sobre esse aspecto, essa reforma tributária foi um certo divisor de águas? Eu acho que um congresso, todo mundo mais adulto pensando o país? Eu acho que é um momento especial que nós estamos vivendo. Eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu nesse país nos últimos 4 anos. Todo mundo sabe o que foi o 8 de janeiro. Todo mundo sabe a tentativa de golpe que esse país sofreu. Todo mundo sabe o abalo do sistema democrático com acusações da Suprema Corte, acusações a todo mundo nesse país. Ou seja, então o país está precisando de um pouco de tranquilidade, de um pouco de paz. As pessoas querem que a economia cresça, as pessoas querem que esse crescimento seja repartido entre todos os brasileiros, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ganhar mais, as pessoas querem ter escola de qualidade. E é tudo isso que a gente está tentando construir, reduzindo a capacidade de pagamento de imposto, mas aumentando a quantidade de pessoas que vão pagar. O governo pode cobrar menos, mas arrecada mais, porque tem mais gente pagando, e a gente, então, inibe a sonegação. Isso é muito importante. Por isso que foi importante o CARF ser aprovado também. Sim. Sabe? O CARF era uma negociação entre os devedores da União, o devedor do imposto e a Fazenda. Só que, quando dava empate, o patrão ganhava, o sonegador ganhava. E nós, então, resolvemos que não. Tem que ter o voto de desempate. O voto de desempate é o governo que dá. Sim. E, portanto, o governo tem que ganhar, não só perder. Sim. Então, eu acho que o momento é excepcional, surpreendeu muita gente, porque é engraçado que você fica vendo televisão, você fica ouvindo rádio, você fica vendo notícia.
e eu não uso o celular todo dia, mas as pessoas me passam as informações, sabe? 9 horas da manhã as pessoas falam uma coisa, 11 horas fala outra, meio-dia fala outra, 5 horas da tarde fala outra, 6 horas está todo mundo derrotado, 8 horas está todo mundo vitorioso. É o que acontece de vez em quando. O governo está derrotado, acabou, Não não tem vai chance. passar. Não. E depois as coisas acontecem, porque negociação é isso. Isso não é dando o que você recebe, isso é negociando, como a boa prática de negociação exige que as pessoas façam no mundo inteiro. Agora, presidente, existia uma certa justificativa para um certo pessimismo, no sentido de que uma reforma tributária parecia uma coisa muito grande, muito distante, muitos interesses diferentes. E o fato é que, historicamente, se falava nisso e sempre se passava essa bola adiante, achando que isso não vai rolar. E rolou. Quer dizer, isso te surpreendeu, de certa maneira? Quer dizer, claro que você estava sabendo das negociações que estavam acontecendo, mas teve uma certa surpresa da sociedade que a coisa passou de uma maneira tão rápida e tão... Veja, muito de uma política qualquer que você mande para o Congresso Nacional, ela será facilitada ou não de acordo com o relator. O relator é 50% do sucesso da aprovação de uma lei qualquer que você manda para o Congresso Nacional. E o Aguinaldo, que é um deputado do PT, que foi ministro da Dilma, foi ministro da cidade da Dilma Rousseff, ele teve um comportamento exemplar. Ele não brincou com a reforma tributária, ele levou a sério. O Haddad conversou muito com o presidente Lira, eu conversei com o Lira, outras pessoas conversaram, da mesma forma que vamos conversar com o presidente do Senado agora, para compreender a necessidade e o momento histórico que o Brasil está vivendo. Nós precisamos garantir que o Brasil não jogue fora mais uma oportunidade. Você percebe que as pessoas que estavam pessimistas estão vendo o dólar cair, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, estão vendo sinais de que o emprego vai crescer. Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas. As pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo, e logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, é tinhoso, mas não tem mais explicação. Então, nós temos que ter muita tranquilidade, porque a gente não pode fazer mágica em economia. Tem um jogo que você tem que jogar, você tem que tranquilizar a expectativa do povo trabalhador, você tem que ver a expectativa do mercado, a expectativa do varejista, a expectativa do empresário, mas, sobretudo, a gente tem que estar com o olho naquelas pessoas mais necessitadas, aquelas que efetivamente precisam do Estado. E eu acho que a sociedade, dentro do Congresso Nacional, ela está representada pelas últimas eleições. Não basta eu dizer eu gosto ou não gosto de fulano ou de Beltrano, porque não depende do Lula gostar. O povo votou naquela pessoa. Aquela pessoa, então, tem procuração do povo para votar. A extrema-direita está triste, né, Luiz? Ou até fazer proposta diferente. Sim. E aí nós temos que decidir se vamos acatar ou não. Eu estou feliz porque foi uma semana muito importante para o Brasil. Não foi importante para o governo, foi importante para o Brasil, e eu espero que o Senado repita a votação da Câmara, e eu espero que a gente chegar no fim do ano com a política tributária nova, para a gente nunca mais ficar falando de política tributária nesse país.